Bora, molecada, gravação iniciada, estamos ao vivo, estamos online, estamos juntos em mais uma aulinha de inglês do nosso curso da EPIK. Molecada, como eu falei aqui antes de ligar a câmera, né? Missão de hoje é terminar a nossa aulinha de conectivos, tá, criançada? Xerife, vai admitindo esses apagados aí que estão chegando. A minha missão hoje com vocês, molecada, é terminar conectivos, beleza? Então, já vamos direto lá pro nosso slide adequado. Vamos embora. Por quê, molecada? Esse assunto aqui é importante, tá? A gente precisa compreender muito bem, conhecer os principais conectivos, porque a EPIK adora perguntar a função deles aí, ó. Conectivos. A EPIK adora perguntar quais são esses conectivos e que ideia eles estabelecem entre as orações, tá? Vocês precisam conhecer e ver ali direitinho, né? O que é aquela palavra ali, como que ele conecta uma ideia na outra. Se ele adiciona, se ele contradiz, enfim. Veremos aqui agora os principais conectivos, tá? É uma matéria um pouquinho chata do ponto de vista da decoreba, tem muitas palavrinhas aqui, vocês vão decorar. Muitas são simples, não tem similaridade com o português, e aí não tem muito segredo não, tá, molecada? Venham comigo, vocês vão gostar da aulinha de hoje. Senhores, parte mais introdutória, tá? Saibam o seguinte... Opa, quase a caneta voou. Conectivos, molecada, ou linking words. O que é linking words? Palavras que linkam, né? São palavras utilizadas para coordenar as frases de um texto de maneira lógica, molecada. O que é coordenar frases? Você tem duas frases e você estabelece uma coordenação entre elas, tá? E isso é feito de uma maneira lógica. Porque se uma frase tem uma ideia e uma outra frase concorda com aquela ideia da outra frase, você precisa conectá-las de uma maneira lógica, ou seja, as duas frases em conjunto precisam estabelecer uma lógica. É o que nós chamamos de coesão e coerência, tá? Os conectivos, né, ou linking words, são elementos que estabelecem, né, coesão e coerência no texto. Beleza? São articuladores do discurso, senhores. O que é um cara bem articulado? É um cara que fala uma coisa, daqui a pouco ele já está concordando com aquilo, né? As ideias deles fazem sentido. Ele é um cara bem articulado. E os conectivos, né, são os articuladores do discurso, que estabelecem ideias entre os diversos contextos. Sem eles, molecada, os textos ficariam parecendo uma sequência de frases autônomas entre si, parecendo uma colcha de retalhos onde as peças não se encaixam. Então, por exemplo, molecada, eu quero dar um exemplo que eu digo aqui. Moreira é um cara bonito. Moreira não gosta de ir para a escola. Moreira faz sucesso com as menininhas. Vejam, senhores, estou falando frases aqui meio soltas, né? Agora, se eu quisesse articular essas ideias, Moreira é um cara bonito. Então, ele faz sucesso com as garotinhas. Entretanto, ele não gosta muito de ir para a escola. Vejam, senhores, como que eu agora, né, articulei as frases. Criei uma ideia entre elas. Primeiro, né, Moreira é um cara bonito. Então, uma ideia conclusiva, né? Ele faz sucesso com as meninas. Coisa positiva. Entretanto, vejam, já é uma ideia negativa. Ele não gosta muito de ir para a escola. Ou seja, é um cara bonito, interessante, mas é irresponsável. Vejam que é uma ideia de contrariedade, aquela ideia. Aí, com isso, com os conectivos, nós vamos o quê? Articulando as nossas, né, as frases. Quer perguntar, Pedro Henrique? Pois não. Professor, dá para o senhor fazer agora um exemplo onde a primeira parte não seja falsa? Você entendeu, Pedro Henrique? A ideia não é nem atribuir valor verdade para as nossas frases, tá? Isso não interessa no nosso estudo. Estudo de conectivos não atribui valor verdade às frases, mas estabelece ideias de concordância ou discordância entre elas, tá? Não importa muito se aquilo é verdade ou mentira. O céu é amarelo, portanto, o sol ilumina todo dia. Vejam, não interessa muito se é verdade ou mentira, mas veja que a frase, tá? De maneira coesão, de maneira, né, os elementos coesivos da frase estão perfeitos, beleza? Por mais que ela não faça sentido. Então, abstraiam os exemplos, tá, molecada? E aí, molecada, veja esse exemplo aqui, tá? Gomes trained karate very hard. Gomes o quê? Treinou o karatê
very hard, galera, esse hard aqui, da ideia de duro, né? Um treinamento duro, difícil, tá? Não é duro de dureza. Então, vamos lá. Gomes trained very hard. Agora, vejam. Gomes lost the tournament to a very weak fighter. O que é isso, né, molecada? Gomes treinou duro treinou karatê de maneira intensa, né? Gomes perdeu o torneio para um cara muito fraco. E vejam, né, senhores? Percebam como essas duas orações estão sem nenhuma relação uma com a outra, né? E aí, vamos agora tentar reescrevê-las utilizando um conectivo para unir as ideias. Vejam, senhores. Gomes trained karate very hard. However, he lost the tournament to a very weak fighter. Molecada, however, anotem. Isso aqui é o mais famoso de todos, tá? Se tivesse que escolher um conectivo para vocês decorarem, é o however. However, molecada, é um conectivo com ideia adversativa, uma ideia de contrariedade, adversidade, que estabelece uma relação de oposição. Então eu digo, ó, Gomes treinou muito karatê. Entretanto, contudo, porém, todavia, né? O however, ele tem esse mesmo valor adversativo, tá? Entretanto, ele perdeu o torneio para um lutador muito fraco. E aí, molecada, vejam ali o conectivo however, unindo as duas orações com uma ideia de contrariedade. E, molecada, é isso. A função dos conectivos é essa: unir duas orações e estabelecer entre elas alguma ideia. E aí, criançada, existem centenas de conectivos. Centenas. Cada um com seu propósito. E aí, a ideia é a seguinte: vamos visitar aqueles mais famosos? Esses tem que saber, tá? Os que eu falar aqui tem que estar safo. Beleza? Alguém levantou a mão aí? Pois não? Nesse caso, poderia ser usado but também? Poderia, tá? O but e o however, ambos são conectivos com ideia adversativa. Se eu boto but ali, o but quer dizer mais, né? Então, Gomes trained karate very hard, but he lost the tournament to a very weak fighter. Funcionava tranquilo, beleza? Próxima pergunta aí da lista, da ordem. Vai, Guimarães. But também pode significar se não. Aí, however, também. Se não, não. Se não, não. Se Não, não. de vez em quando. O but? O but também não. Por que se não? Me dá um exemplo aí. É tipo... There is no other God but Jesus Christ. Ah, Aí, se tá. não... Sim. Mas ali, tá. Nesse caso, sim. Mas ali, nesse caso, o Guimarães, o but não está funcionando como conectivo. Porque ele não está trazendo uma outra oração. Conectivos conectam orações. No exemplo que o Guimarães deu, o but tem ideia de além de. Além de. There is no God, né? There is no other God. Não há outro Deus. Além de Jesus, né? No caso de Jesus. Além de. Não é o but conectivo. Entendeu a diferença, ô Guimarães? Não é. Sim, senhor. Beleza? Atenção, porque conectivos conectam orações. Tem que ter um verbo de cada lado do conectivo, tá? Nesse seu exemplo, a ideia de além de. Alternativamente a. Diga, Moreira. Ô Santos, o senhor está emparelhado com o Luiz Miguel Mota? Onde emparelhamento? Lá. Emparelhar. Parelhado com o Luiz Miguel Mota, professor. Voltem, crianças, voltem. Vamos lá. Vamos então ver os conectivos mais cobrados. Tem que saber, tá, molecada? Primeiro deles, isso aqui é tranquilo, tá? Conectivos de exemplificação. São aqueles que introduzem exemplos, molecada. Explicação ou dão ênfase sobre um determinado assunto. Os mais comuns são o for example, que é o por exemplo, e o for instance, que também é por exemplo, tá? Instance, for instance, quer dizer por exemplo. Ah, professor, então por que não é for example? Porque é for instance, mas quer dizer a mesma coisa. E não somente isso, tá? Aqueles que indicam exemplificação. For example, acabamos de ver, ó. In other words, em outras palavras, vejam. In other words, em outras palavras, né? Exatamente. In this case, nesse caso. Another key point, o que é isso, né? Outro. Key. Key quer dizer chave em inglês. Você falar que alguma coisa é key, tipo, é a chave, é uma coisa importante. Another key point, outro ponto importante. For this reason, por essa razão.
notably, notavelmente, including, quer dizer, incluindo, namely, isso aqui é importante, né? A saber. Temos que fazer algumas coisas importantes no Natal. A saber, né? Namely, acordar cedo, tomar banho, montar ceia, fazer as compras, tá? Namely, tu vai citar. Indeed, quer dizer, de fato, né? She couldn't help him. Indeed. Ela não pôde ajudá-lo de fato. Tá? Certainly, certamente. Surely, claramente. Clearly, claramente também. Surely, sure vem de claro. Né? Do you like chocolate? Sure, sure, claro. E surely é de um modo claro. Né? E clear é a mesma coisa. Né? Clear vem de, tô vendo, né? The sky is clear. O céu está claro, mas claro de sem obstrução. E clearly também é isso, né? Claramente, sem obstrução. Especially, especialmente, né? Você quer dar uma, especialmente isso, quer dar um destaque. Specifically, especificamente, mais uma vez, você tem algumas coisas que você citou, mas especificamente isso, preste atenção, specifically. In fact, que é na verdade, né? I don't like vegetables. Eu não gosto de vegetais. In fact, I think I don't like neither vegetables, nor ai, meu Deus. Vegetais. Como é que é legume, gente, em inglês? Me fugiu agora. Esqueci. Então, veja, na verdade, né, eu não gosto de vegetais. Na verdade, eu não gosto nem de vegetal e nem de legume. Não gosto. For instance, é o nosso por exemplo, que eu já citei. With this in mind. Olha que bonito isso aqui. With this in mind. With, eu com, né? This, e com isso em mente. Ou seja, você está falando, mas com isso em mente. É importante, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Vejam, que bonito. E por fim, truly. True é de verdade, né? True or false. E truly, tipo assim, é o li no final, né? Dando aquele mente. Então, realmente, né? De uma forma real. Esses carinhas aqui, conheçam, né? O for example e o for instance. São os mais famosos, tá? Outros destaques. O namely, o indeed. Os outros é fácil de plotar, né? Notably, também é bacana. E todos os outros é meio fácil, né? Você bate o olho assim, especificamente, especialmente, na verdade, for instance, for example, in other words, são meio tranquilos, tá? Esses caras nem... Traduzir. Os outros é cara crachá, tá? O notably, namely e indeed são umas palavras um pouco mais diferentes, tá? Namely, tipo assim, name vem de nome, né? É tipo assim, citadamente. Se pudesse falar de maneira citando os nomes. Vou dar nome aos bois, tá? Namely. Nome por nome, tá? A saber. E aí, molecada, alguns exemplos, ó. Vou passar rápido aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntam, tá? There are some students who are very hard to deal with. In this case, I can name Santos and Gomes, two of the worst students I've ever seen. O que é isso, né? Tem alguns alunos que são muito difíceis de lidar, né? Neste caso, eu posso citar Santos e Gomes. Vejam, neste caso, está exemplificando. I'm having so much difficulty in math. Todo mundo, né? Estou tendo muita dificuldade em matemática. Especially in quadratic equations, né? Especialmente em funções do segundo grau. Veja, especialmente. É aquilo que você mais está com dificuldade, está citando. Beleza, molecada? Sobre conectivos de exemplificação. Alguma dúvida? São meio tranquilinhos, tá? Aqueles que você bate o olho assim, dá para plotar logo. Combinado? Qualquer coisa, dá um grito aí. Ô, professor, Diga. volta rapidinho ali, só um slide para trás agora. É isso aí? Obrigado. Deixa eu apagar aqui as canetinhas, para ficar mais fácil vocês printarem. Pronto. Beleza, molecada? Conectivo de exemplificação. Tranquilinho, tá? Beleza, valeu. Vamos agora conhecer os de contraste. Esses daqui são mega, ultra, hiper, master, blaster, super importantes. Porque são aqueles que são muito comuns, né? Eles aparecem o tempo todo, estabelecendo contraste. E aí, molecada, vejam. Conectivos de contraste são aqueles que introduzem concessão de ideias, contrariedade de ideias. Os mais comuns são o but, como muito bem falaram aí, quer dizer o mais. E o however, molecada, o however é manjado pra caceta. É muito manjado. Ele quer dizer entretanto, contudo, todavia, porém. E temos mais alguns outros, tá? Ó, o but e o however, que acabamos de conhecer,
Esse aqui é lindo. Otherwise. Otherwise. Quer dizer o quê? De outra forma. Otherwise. Despite. Esse aqui, ó, otherwise tem que saber. Despite tem que saber. Isso aqui cai pra caramba. Despite. Apesar de. Apesar do esforço, né? Despite the effort, she didn't pass the exam, né? Despite the effort, apesar do esforço, ela não passou no exame, tá? Isso aqui é legal, ó. On the other hand. Você do outro lado. Ah, he is very smart. Ele é muito esperto. In the other hand, na verdade, on the other hand, he is not very beautiful. Ele é muito inteligente. Por outro lado, ele não é muito bonitinho. Normal, né? Só eu que sou lindo e inteligente ao mesmo tempo. Olha isso aqui, ó. Even so, ainda assim. He studied very hard. Ele estudou muito. Even so, he couldn't pass the exam. Ainda assim, ele não conseguiu passar. Importante conhecer. Isso aqui é legal, ó. After all. Depois de tudo, né? Mais uma vez o mesmo exemplo, né? He studied very hard, but he didn't pass the exam after all. Né? Ele estudou muito, mas ele não passou na prova depois de tudo, tá? After all. Unlike, muito bom também, tem que conhecer. Unlike quer dizer, tipo assim, ao contrário, né? Unlike his parents, ao contrário dos pais, he is very irresponsible, né? Unlike his parents, ao contrário dos pais, ele é muito irresponsável, ou seja, os pais são responsáveis e ele é irresponsável, tá? While, quer dizer enquanto. She was sleeping, né? Ela estava dormindo while her boyfriend was cheating on her. Enquanto dá uma ideia também de simultaneidade temporal, mas também de contrariedade. Um faz uma coisa enquanto o outro faz outra. Do contrário, tá? Ele pode ser utilizado com esses dois usos, tá? Tanto de simultaneidade de tempo, quanto de contrariedade de condutas, tá? While, enquanto. Rather, muito bom também, tem que conhecer. Ao invés, tá? Rather than studying, ao invés de estudar, he was playing video games. Rather than, né? Ao invés de estudar, ele estava jogando videogame. Esses dois aqui, eu vou botar 2 asteriscos. Esses aqui também são palavras que são lindas. Se você conseguir falar essa palavra numa frase para alguém, irmão, você vai transcender para um espaço diferente. Nevertheless. O que é nevertheless? Mesma coisa, quer dizer mesmo assim. I was studying very hard, but I couldn't Qual, pass professor? Nevertheless. Tá? Nevertheless. Vou falar isso. Então, o Como é nevertheless, que eu ele começa, ou ele começa a frase, Minha ou ele apresentação. termina. Você vai ver ele mais ou menos ou no início ou no fim. Porque, por exemplo, I am teaching English. Nevertheless, não, você faz como? I can't speak English very well. Pode ser. I am teaching English, né? But I can't speak very well, nevertheless. Né? Foi pro final. Eu estou ensinando português, ou inglês, mas eu não posso conversar muito bem, mesmo assim. Vejam, senhores, nevertheless. E nonetheless é a mesma coisa. É a mesma função, só que uma outra forma, né? É o não obstante. Tá? Então, vocês utilizem o nevertheless, nonetheless, como similares. Tá? Alguém levantou a mão aí? Diga, Salgado. Professor, para eu poder traduzir uma frase para o inglês, eu preciso saber primeiro o significado dela. Ou seja, o que é obstante? Não obstante, quer dizer... Não obstante. A gente vai aprender isso aqui lá nas condições do português, tá? Mas, por exemplo, o guarda deu a ordem para o carro diminuir a velocidade. Não obstante, ele se manteve acelerando. Não obstante. É como se fosse outra maneira de dizer, porém. Exato. Todas essas daqui, molecada, todas essas aqui, em última análise, elas têm sentido de porém. Porque são conectivos de contraste. Então, o objetivo delas é introduzir uma ideia contrária. Tá? Só vai mudar um pouquinho a posição da frase. Algumas aparecem no começo, outras no meio, outras no fim. Mas quando você bate o olho no nevertheless, no nonetheless, no after all, no otherwise, no despite, vocês têm que saber que aquilo ali está na ideia de contrariedade, em algum momento.
Tá? O conectivo aqui ele não vai ser utilizado fora do contexto original dele. Por mais que ele seja um monte de palavra diferente. No final das contas, são todos conectivos de contraste. Tá? Não obstante, a mesma coisa. Só que é no português e não é tão usual para vocês, beleza? E aí, molecada, ó, although. Isso aqui é importante também. Although. Quer dizer o quê? Apesar, né? Although she was freezing, she didn't left her friends. Ainda que ela estivesse, né, passando muito gelo, apesar de estar com muito frio, ela não abandonou os amigos. Né? Although she was freezing cold, she didn't left her buddies. Tá? Os seus amigos. Então, although. Instead, ao invés de... Isso aqui também é muito simples. A gente usa isso aqui o tempo todo. He was playing cards. Ele estava jogando cartas instead of studying. Ele estava jogando cartas ao invés de estudar. Né? Isso aqui é mole. On the contrary, né? Ao contrário. At the same time, ao mesmo tempo. E vejam, senhores, at the same time. Ah, Santinho, isso não é temporal? Isso não é ideia de tempo simultâneo? Sim. Da mesma forma que o while também dá ideia de tempo simultâneo, a gente pode utilizar esses conectivos, né, de simultaneidade para você passar a ideia de que um estava fazendo uma coisa enquanto o outro fazia o contrário. Ao mesmo tempo, sabe? Simultaneidade no tempo, porém contrariedade de propósitos. Então, você pode usar at the same time. Tá? Sem problema algum. Then again, quer dizer, então, de novo. He fell off the ceiling. Ele caiu do teto. Then again, he climbed up. Então, de novo, ele subiu. Então, caiu, subiu, caiu, subiu. Ficou nisso. E whereas, aqui é uma palavra difícil, mas conheçam também. Quer dizer, enquanto, também uma palavra que dá a ideia de simultaneidade de tempo, tá? Da mesma forma que tem o at the same time, while e whereas, também quer dizer enquanto. Porém, como eu falei, simultaneidade de tempo, porém, contraste de propósitos. Beleza? Alguns exemplos aqui, molecada. Simples. Santos is a very handsome man. However, he isn't very lucky with girls. Né? Santos é um homem muito bonito. Entretanto, ele não é muito sortudo com as meninas. Vejam, senhores, contrariedade. Olha que legal. Gomes was training hard for the karate championship. Santos, in the other hand, was eating like crazy. O que é isso, né? Gomes estava treinando lá pro karatê, filho. Tava lá o moleque lá. Eu, por outro lado, estava comendo igual maluco. Então vejam, senhores, coisas contrárias. Quem levantou a mão aí? Ninguém? Beleza, molecada. Conectivos de contraste. Dúvida? Tranquilo? Podemos avançar? Sim, senhor. Molecada, conectivos de resumo. Como assim resumo, Santos? Nada mais é do que conectivos que introduzem o quê? Um resumo, uma síntese de ideias. Você falou. Aí agora você quer resumir. Você quer dar uma enxugada na ideia. Então, esses 4 aqui, ó, simples. In conclusion, em conclusão. Vejam, vocês utilizam isso na redação de vocês, né? Aquele primeiro conectivo lá do parágrafo de conclusão. In conclusion. In summary. Na cada summary é resumo. Tá? In brief, galera, quer dizer também em resumo. To be brief. Brief é ser breve. Be brief, seja breve. Então, resumo tem a ver com brevidade. E in short, short quer dizer curto. Então, eu falo in short, o que quer dizer encurtando a ideia. Falei, mas in short, é isso. Então, resumiu. Esses 4 aqui são mega simples, tá? Conheçam. In conclusion, in summary, in brief e in short. Alguns exemplos aqui, ó. Lots of important things were said during the mission briefing. Olha, muitas coisas importantes foram ditas durante o briefing da missão. Briefing é uma palavra que não tem meio que uma tradução lindona para o português, né? Mas tem a ver com o resumo da missão. O cara vai passar a missão com você, assim, os pontos-chave, tá? In summary, ou seja, em resumo, we need to strike the enemy's industrial facilities first. Then we go to the air bases. Olha que legal, né? Primeiro, nós temos que atacar as instalações industriais. Então, a gente vai para as bases aéreas. Vejam, senhores. Em resumo, o briefing é esse. Primeiro as instalações industriais, depois as bases. Beleza? Conectivo de resumo, molecada. Alguma dúvida? Tranquilinho, né?
Esses daqui são importantes, conectivos de adição. Se nós temos aqueles de contrariedade, também vão ter os carinhas que adicionam ideias, tá? Os mais fáceis e comuns é o and, que é o e o also. Quer dizer o quê? Também. Molecada, no inglês nós temos o also, nós temos o to. Alguém sabe dizer o que quer dizer also e o que quer dizer to? Alguém consegue me explicar? Also. O que quer dizer also? Quem sabe a tradução? Também. To. Quem sabe? Também. Also quer dizer também. E o to? Também, né? Que também quer dizer também. Exato. E, molecada, alguém aí sabe a diferença de um para o outro? Santinho, os dois querem dizer a mesma coisa. Tem diferença de uso entre eles? Alguém O contexto sabe? da frase? Não, não é o contexto. Tem cartear. Alguém sabe? Quem levantou a mão aí, fala comigo. Professor. Pode falar? Professor, é porque imagino que seja que o also tem um sentido só de também e o to tem um sentido de também e de, tipo, intensidade. Imagino que seja isso. Então, o que você falou não está errado, tá? O to também tem ideia de intensidade. He is too strong. Ele é muito forte. Ele é forte também. Mas, molecada, quando o also e o to, no quesito, quando eles querem dizer também, a diferença é que o also ele aparece no início e no meio das frases, enquanto o to aparece ao final. Então, por exemplo, I am smart. Eu sou esperto. I am also pretty. Eu sou esperto. I am smart. I am also pretty. Eu sou também bonito. Agora, eu posso falar I am pretty. Eu sou bonito. I am smart too. O to aparece no final. O also aparece no início e no meio da frase. Por exemplo, I am smart. Also, I am beautiful. Né? Eu sou esperto. Também, eu sou bonito. Ou eu posso dizer, I am smart. I am beautiful too. Apenas isso, tá? O also, anotem. Início e meio de frases. O to, final de frases. Mas ambos querem dizer também. Tá? E aí, molecada? Só que além desses, temos mais alguns outros carinhas, alguns importantes, molecada. Moreover. More vem de mais, tá? E over é como se eu estivesse dando mais alguma informação. Tradução quer dizer além disso. Moreover, tem que saber. Moreover, saibam que é um conectivo de adição. Outro carinha extremamente importante. Vejam, senhores, o more também dá ideia de mais. E further dá ideia de além. Further. The airplane is going further south. O avião está indo mais para o sul. Further south. Então, furthermore é além do mais. Uma tradução também direta. Tem que saber. E aí temos aqueles que são assim, mais tranquilos, né? As a matter of fact, quer dizer a propósito. Tipo assim, eu tava com muita sede. I was very thirsty. As a matter of fact, I haven't drank water in 3 days. Eu estava com muita sede. A propósito, eu tô, tipo assim, há 3 dias sem beber água. Veja, eu adicionei a ideia. Então, as a matter of fact, a propósito. In addition, é fácil, em adição. Aqui, molecada, tem aqueles de sequenciamento. First, primeira coisa. First, I saw the girl. Primeiro, eu vi a menina. Second, I reached to her. Eu fui até ele. Third, I gave her a kiss. Terceiro, eu dei um beijo. Então, first, second and third, você está adicionando, né, ideias em sequência. Simples assim. For, Esse cara... pode ser. Pode ter fourth, fifth, né, que é a sequência ordinal. Mas vocês fiquem à vontade aí para parar ali no third. Alguém quer fazer uma dúvida? Professor, eu só queria dizer que tem um pessoal pedindo para ser admitido aí, o Espíndola tá pedindo para entrar. Espindulão entrou. Beleza, molecada? Então, esse aqui, ó, not to mention. A tradução dele não é contrária. Deixa eu corrigir aqui direto. O not to mention quer dizer... Sem contar. Sem contar isso. Cadê? Deixa eu ver se eu conserto aqui.
not to mention, né? Sem falar. Então, por exemplo, né? Por exemplo, ela é gente boa. She's a nice girl and beautiful. Ela é legal e legal. Not to mention, she's also very intelligent. Sem falar que ela é muito gatinha também. Olha que legal, sem falar. Todo mundo fala assim, né? Ah, ela é bonita, inteligente, maneira. Sem falar que ela também é rica. Olha aí, ó. Que partidão. Tá? Molecada, esse aqui também é simples, não? Equally important. Não vai aparecer tanto, mas ele é fácil, né? Igualmente importante. Fala. Igualmente importante. Isso. Você também está adicionando mais coisas, tá? Temos o and, que é o e. Temos o also, que é o também. Like. Isso aqui é legal. É tipo, assim como. Ele dá uma ideia de comparação, mas adicionando, né? Por exemplo... Assim como... Como é que eu posso falar? Alguém me dá uma frase legal com um like aí. She was, por exemplo. Esse exemplo. She was rich, like she was beautiful. Ela era rica, assim como ela era bonita. Tá? Então, like. O to, molecada, é o também, né? Que eu acabei de explicar para vocês. Já aparece no final de frases. Esse aqui é lindo. Esse aqui é uma palavra linda de vocês falarem. Likewise. Alguém chega pra vocês assim, faz um elogio. Pô, tá gatão, hein? Aí você fala, normalmente, pô, igualmente pra você, né? Pô, você também tá da mesma forma. O cara chique do inglês, ele não fala assim, you are beautiful too, you are also beautiful. Ele fala, likewise. Da mesma forma, você também. Que lindo. Likewise. Additionally, mole, né? Adicionalmente. Você falou alguma coisa, additionally, outra coisa. Similarly. É famoso similarmente. Também da ideia de adição, né? Você vai falando um monte de coisa, e similarmente é isso. Temos o then, que é então. She was sick, then she threw away. Ela estava triste, então ela foi lá e vomitou. Numa ideia de adicionando mais uma coisa. Né? Não numa ideia de conclusão, tá? Mas uma ideia de adição. Ela estava uma coisa, então ela também estava outra. Mas, mais uma vez, não conclusivo. E por fim, of course, né? Que é o claro. She was beautiful. Of course. The most cute girl at school. Né? Ela era linda, né? Então, claro, a garota mais gata do colégio. Alguns exemplos, molecada. Olha que legal. My car is a real piece of junk. Meu carro, né? Ó, piece of junk, em inglês é um pedaço de sucata, tá? Eles têm essa mania. Piece of trash, piece of junk, piece of shit. Quem já ouviu isso, né? My car is a real piece of junk. Not to mention, it cost fortune back then, né? Meu carro é uma sucata. Sem falar, né, que ele também custou uma fortuna. Veja, uma porcaria que custou uma fortuna. Outro exemplo. The aircraft was hit by a missile and crashed. É o and, né? A aeronave foi atingida por um míssil e caiu. E por fim, the C-130 is carrying 200,000 pounds of fuel. In addition, em adição, they packed with a 105mm cannon. Olha que frase foda. Né? O C-130 estava carregando 200 mil libras de combustível. Em adição, eles ainda colocaram nele o quê? Um canhão de 105mm. Tome-lhe. Tá certo. Molecada, conectivos de adição, alguma dúvida? Tranquilo, né? Molecada, esses daqui é o de sequenciamento. Nós aprendemos alguns, né, lá na parte de adição, mas esses daqui, de fato, dão ideia de sequência. O de adição também pode dar dando ideia de coisas, né? Adicionar ideias em sequência. Mas esses de sequenciamento aqui são os mais clássicos. Nós temos o famoso first, que é o primeiro. Primeiro isso. Next, quer dizer próximo ou em seguida. Aí temos o then, que quer dizer então. Temos o after, que quer dizer depois. Nós temos o so, que também quer dizer então, mas com uma ideia de um pouco mais no final das contas, né? E finally, aí sim, finalmente. Então, ó, olha que exemplo legal que eu trouxe aqui para vocês visualizarem. Ó. First, Santos woke up. Primeiro eu acordei. Then, he picked up his car keys and went down the garage. Então, ele pegou as chaves do carro e desceu para a garagem. Next, né?
Em seguida, he started his car and drove to work. Né? Em seguida, ele ligou o carro e dirigiu até o trabalho. So, então, he turned on his computer. Né? Então, ele ligou o computador and finally, e finalmente, started his day at work. E finalmente começou o seu dia de trabalho. Molecada, a ideia aqui, não necessariamente o then quer dizer o segundo, nem que o next é o terceiro, nem o so é o quarto, tá? Saibam que o first é o primeiro e o finally é o último. Só que no meio do caminho, vocês podem utilizar os outros livremente. First, Santos woke up. Next, he picked up his car and went to work. Finally, he sat down in his desk and started typing. Né? Então, finalmente, ele sentou na sua cadeira e começou a digitar. Tá, molecada? Esses then, next e so, eles funcionam no meio do caminho. First é o primeiro e o finally é o último. E no meio do caminho, vocês podem ir variando. Tá? Conectivo de sequenciamento, molecada. Alguma dúvida? Até então? Tranquilo, né? E aí, molecada? Veja. Além do que nós acabamos de aprender, existem dezenas de outros. Dezenas. Porém, molecada, é extremamente contraproducente eu ficar colocando uma lista aqui gigante para vocês decorarem. O que eu quero que vocês, de fato, tentem fazer a partir de agora é compreender a alma do conectivo. A alma. Tipo, quem aquele conectivo é em essência. Para quê? Para que você identifique a partir da leitura das frases, ou seja, a partir do contexto, vocês consigam identificar o que aquele conectivo está fazendo. Assim, molecada, vocês vão conseguir, né, captar os significados de outros conectivos quando eles estiverem na mesma função. Então, molecada, traduzindo, né, in summary, em resumo do que eu falei aqui, tentem olhar para os conectivos não com uma ideia de decoreba, mas com uma ideia de coesão. Pô, temos uma frase com sentido. Essa outra frase tem uma ideia contrária. E temos um carinha no meio ali fazendo alguma coisa, ligando uma frase a uma frase contrária. Então, entendo que aquele carinha ali é adversativo. Eu sei que é difícil, né? Um pouco mais técnico, mas é para fugir do decoreba. Tentem analisar o contexto e a alma do conectivo. Beleza? Alguém levantou a mão? Tranquilo, né? Molecada, se não há dúvidas, há dívidas. Temos uma mocinha aqui atravessando corda. E é isso que vocês vão fazer aqui agora. Tentar atravessar a corda. Primeira questão, xerife. Pode lançar. A aulinha de hoje, molecada, é uma aula importante, tá? Vejam que vocês vão conseguir construir muito repertório com as frases, com os conectivos, né? Vocês vão ficar craque com isso aqui. Tem que fazer. Só aprende realmente treinando. E aí, com o uso dos conectivos, assim, no cotidiano, vocês vão começar naturalmente a entender, né? E ir gravando. Não precisa ficar decorando. Vocês só precisam ter contato com o conectivo. Cadê a enquete? Necessito de enquete. Cadê o El Herife? Curso, sua apagada. Não tô conseguindo fazer não, professor. Hã? Meu Deus! Passa aí que eu faço. Tá apagado, filho. O xerife tá apagado. Bora. A turminha tá cheia hoje, hein? 52 cabeças. Se fosse aula de matemática, eu quero ver. Ô Santos, comparado com as aulas anteriores, que tinha 32, sendo que tinha 77 matriculados. Tá melhorando. Batalhão do Santinho. Aí sim. Professor, como é que o senhor se sente depois de tomar vários fumos nos debates? Cara, como é que foi quinta-feira? Eu perdi de novo, né? Perdeu. Santos, me colocaram no grupo errado. Por quê, Bel? Mano, gente, eu tentei. Não me julga Não, assim, eu juro. não tô te julgando. É só porque eu era do time Santos, me colocaram no time Gomes e eu fui o primeiro ponto do time Gomes, inclusive. Que merda. Pô, mas assim, É sujo, cara. Ele pega os melhores e joga pro time dele.
O problema, na verdade, foi que a Melissa botou 5 pessoas. Melissa não me Milena. confunda com Melissa. Melissa? É, sei lá, não vi o Ah, nome. Melissa, puta. sapato, mano. Eu não vi. Melissa forçou a barra. Não, graça. Tô falando pelo que eu me lembro. Arrego, hein? Professor, Diga. posso explicar essa questão? Pode, espera mais Não tem nem Ok. enquete. Já quero explicar a questão. O que é, Abreu? Não entendi. Não tem nem enquete. Não, é Milena, né? Papo reto. O curso deu uma de maluco mesmo, filho. Ele não quer fazer enquete. Ele Enquete no chat. Ô, Santos, eu acho Manda que pro essa... pai que eu faço. Que moleque maluco, filho. Meteu uma enquete no chat. Ou seja, os desenvolvedores da Google desenvolvem uma ferramenta específica para enquete. Para, né, criar realmente essa dinâmica, ele me veio apagado no chat. Fazer. Quando eu vou em enquete, não tem fazer enquete. Que isso, que louco. Deixa eu ver, manda aí pra mim. Já deu a DM pra ele, Santos? Pelo menos. Hã? Deixa eu Deu ver a se eu DM consigo pra ele? fazer. Ô, xerife, você tá apagadão, tá? Eu vou fazer enquete pra você, tá? Obrigado. Ô, Santos, eu acho que essa é duplo gabarito. Depois eu explico por quê. Será? Eu tenho quase certeza que é duplo gabarito. Eu acho, né, não. Enquete no chat, senhores. Ei, professor. Quinta-feira foi osso, tá? Pra Eita, ganhar lá um vem. ponto pro senhor, hein? Mas Porra, o quê? O Gomes jogou os apagadões pro meu time, de propósito? eu era um deles. Mas pelo menos o Telzinho tava com a gente. O Telzinho tava com a gente. Mas a gente perdeu. Rapidão, alguém se lembra quem tava debatendo comigo? Que a gente conseguiu empatar e o Gomes teve Acho que foi o West, mano. Ah, que foi bateu. o West. Mesmo ele falando aquelas atrocidades, de alguma forma ele empatou contigo, mano. Eu não lembro quem foi que no final, velho, que meteu aquelas estatísticas, tipo, absurdamente. Professor, imagina o Westin na frente, debatendo com o Teixeira não, né? O Teixeira avaliando, o Gonça avaliando e o Gomes. Não, imagina o último falando assim: às vezes as pessoas querem jogar futebol com a cabeça do presidente. Imagina só. Falaram que 47,5% das pessoas são mortas pelo Twitter. O que ele quer dizer é que mais de metade da população. Na quinta-feira eu vou fazer uma dinâmica diferente. Vai ter os debatedores, vai ter a Douta e vai ter o processo de impeachment da Douta. Rapaz. Voto popular. Vai ter uma enquete. Vocês acreditam na Douta? Se for não, a Douta será destituída. Voltou para o poder. O problema de fazer uma enquete é porque se alguém que não for da Douta votar, vai zaralhar tudo, né? Pensar direitinho numa dinâmica. Já vi a Douta sendo injusta às vezes, hein? Já vi. Ah, cara, mas também depende da pessoa que vai votar, porque, pô, Isso que eu votava na Douta, né? até hoje, Uma merda, mas ele me os caras convenceu. que vai sacanear o bagulho, cara. Todo mundo que eu conheço que eu sou mais justo das pessoas que conhecem. Eu nunca fui Douta, porque todas as vezes, ou era o Gomes, ou eu tinha alguma coisa pra fazer na quinta e eu não podia ir pra aula. Então, quer ser da Douta Comissão quinta? Por favor. Então já Olha, tá meu Antunes, corrige aí, cara, pra gente. Vamos lá. Beleza, então. I hate Gomes because he has done a lot of bad things to me. He was spreading the rumor that I was an ex-convict. Então, enfim, o que eu marquei, a alternativa que eu marquei foi a número A. Por quê? Porque o for example, que eu fiz mais por eliminação, em questão de sentido, que mais se encaixa lá. Então, mas eu vou fazer pela parte teórica. Aí o que mais se encaixaria é exemplificar, que se a gente for fazer por eliminação, vai ser melhor até. Mas na teoria, na explicação, o for example seria o que mais se encaixaria, porque, for example, por exemplo, ele estava espalhando rumor de que eu era um ex-presidiário, né? Então fica até mais fácil de a gente entender que é um conectivo de exemplificação. Se a gente usar o depsite, ou in addition, a gente estaria fazendo em adição, só que não encaixa,
Exato. ficaria, não encaixa, não faz muito sentido. Não é isso que a Porque frase. eu não tinha falado algo que ele também tinha feito e adicionei uma outra, né? Eu simplesmente falei uma circunstância que ele fazia, né? Eu não estava citando coisas que depois eu ia adicionar. Então, Justamente. quem marcou in addition, né? Quem deu pro gabarito, molecada, não funciona. Porque eu primeiro falei o que o Gomes... Porra, o Gomes é foda, ele fica fazendo coisas ruins pra mim. Tipo, por exemplo, ele tava espalhando pra geral que eu ando com mulher feia. Por exemplo, uma das coisas que ele fez. O in addition não funciona. Ele fez isso mesmo? Não, né, cara? Porque eu não ando com mulher feia. Tá. Mas, enfim, é isso, tá? Antunes foi perfeito, gabarito alfa. Próximo. Tudo bem. Vejam, molecada, aqui daqui a pouco vocês vão ficar de saco cheio. Isso daí vai ficar bem fácil lançar aqui, né? Já que o xerife hoje é uma mera peça de ficção, o nosso xerife. Peraí, eu vou tentar sair e entrar pra ver se consigo. Porque não aparece a opção de fazer enquete. Não aparece para você o quadradinho, a bolinha e o negócio? Não, ali não. Não. Então fica em paz aí, eu faço aqui. Quer ajuda não, Santos? Não, sobretudo sua, moto. Você não confia, não. Que isso, Santos? Zumbava minha aula pra caceta no começo do curso, eu ficava puto. Quase que eu te desmatriculei, moleque. Cara, Tá certo. Professor, eu achei muito engraçado que metade da aula você ficou com um moto emparelhado. Eu fiquei sério, fiquei quietinho. Que isso, hein? Cara, todo mundo ficou quieto, irmão. Cara, mas qual que é a graça dessa porra? É só na zoeira, mano. Na broderagem. É que o moto é gay, mano. Que é isso? É porque o Gomes... Rapaz. Cara, é engraçado que todo mundo ficou quieto e ele lança essa pérola. Já fizeram, Tá mentindo, o cara adora ficar emparelhado com um homem, Sim, cara. senhor. Já fizeram, né? Quem vai corrigir essa pra mim aí? Levanta a mão. Tem seu Antunes, que tá oferecido demais hoje. Tu, Abreu? Pode ser tu. Sem querer. Amorim, então. Vai, Amorim. Corrige logo. Essa é muito fácil, molecada. É, rapidinho. All animals, tá ali vazio. Fish will be affected with climate change. We need to protect our environment and as hard as we can. Letra A não é, letra B não é, letra C não é, letra D é certeira, including. Mas eu vou explicar por que de cada uma. Nonetheless, não tem sentido de adição, que é o que tá pedindo ali. Letra B, instead, é uma adversidade, então não. Even so, também é uma adversidade, não funciona ali, então só sobra a letra D, que é uma adição, including. Perfeito, molecada. Todos os animais, incluindo os peixes, serão afetados pela mudança do clima. Acabou. E é meio fácil, criança, porque as outras não funcionam, né? Mais uma. Essa frase é muito boa. Tem a ver com um assunto recente aí. O que é, Vera? Levanta a mão. Ô, professor, posso responder isso daí? Pode. Vejam, senhores, a diferença de quem se oferece para vir aqui falar, explicar, para você que está aí calado, quieto, se fingindo de morto. Diga, Mato. Professor, quando eu entrei no curso, professor, eu confesso, era muito quizumbeiro mesmo. E o que te fez mudar a nota? Eu comecei a seguir o sonho, eu deixei a Kizumba de lado, né? Do meu lado, por outro lado, quando eu entrei, eu era Então meio por que você não fechadinho. responde a questão pra mostrar a sua evolução, Mota? É porque hoje eu não tô bem ainda, não. Putz. Nem hoje, nem nunca, né? Para de caô, fui ao Santos. contrário. Quando eu entrei, eu era meio quietinho. Aí eu fui ficar do lado do Mota, né? Emparelhar com o Mota, né? Comecei com meus áudios. Professor, a gente precisa da enquete agora que eu vi. Ah, boa. Quer que eu faça a enquete? Esqueceu que não é mais o xerife que faz, né, Santos? Não, é o xerife.
Como a gente diz aqui no Ministério Público, senhores, quando você quer esculachar alguém de maneira elegante, dizer que alguém tá só falando merda, que o cara, tipo assim, tá falando que não existe, utilizem a construção, uma mera peça de ficção. Quando a gente quer esculachar alguém, tu fala isso. Professor, entretanto, não é uma ficção. Eu realmente não tenho opção. Não, nisso daí eu acredito. Mas na qualidade de xerife, Corso, hoje, o xerife Corso é uma mera peça de ficção. Eu adoro isso. É igual quando tem rei numa monarquia parlamentar, é só um símbolo. Exato. O rei, né, no parlamentarismo, é uma mera peça de ficção. Ele reina, mas não governa. Ô, Santins. Diga. Te contar uma história mó engraçada que pode Ih, ser lá usada vem essa como história. Não é ruim. Essa aqui é uma boa, é uma dica até. Então, segundo a minha mãe, aparentemente o pai dela tava numa festa e tinha uma menina que tava se achando fodona. Pô, essa menina é bonita. Aparentemente uns 3, 4 homens chamaram ela pra dançar, que na época era dançar. Aí, mas atualmente também. Enfim, na época lá, o cara, a moleque que tava chamando ela pra dançar, ela não queria, tava se achando fodona. Daí é o seguinte, ela ficou interessada, aparentemente, no meu vô, e meu vô falou assim, pô, vou aproveitar. Ela tá sendo mó, tá fazendo mó sacanagem aí, tirando os homens aí, pô, esculachando eles aí, eu vou me vingar. Ele foi lá, ele falou, vamos lá dançar, pá, a mina aceitou, não sei o que, eles foram lá pra esse dança. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que numa altura, aparentemente meu vô gritou, você peidou. Isso! Na maldade, porque aparentemente, não sei se ela peidou realmente, mas lá ele gritou assim, na maldade. A mina o quê? A mina ficou toda constrangida. Aí, caramba, a mina saiu chorando. Aí eu peguei como uma dica. Minha mãe me deu assim, moral da história. Uma dica. Quando uma pessoa, por exemplo, tá te esculachando, tá se achando fodona, tu chega assim, por exemplo, pô, tá com um negócio no teu dente, assim, algo assim, que esculacha a pessoa, ela fica toda sem jeito. Tem um jeito de vocês fazerem isso também durante o flerte. Se a mulher não quiser ficar com você e ela também te tratar mal, tu começa a gritar, eu não quero ficar com você, me solta, eu tenho namorada, eu não quero ficar com você. Porra, isso aí já é sacanagem já. Se tu quiser sacanear, só tu falar. Tudo isso por uma noite? Tá muito caro. Essa aí é que isso? Isso aí é meio pesado. Ah, não, mano. É nada de maluco, a mulher que você tá falando, cara, quem fazia isso muito era o Borges, cara. O Borges era um colega nosso de turma, né? Ele saía com os moleques, do nada a Borges gritando. Eu não quero ficar com você. Você foi, cara. E ele começava a apontar. Ô, Santos. Que isso? Cara, tem Não é possível, cara. Um professor, eu tenho um professor não, um amigo meu, que o nome dele é Davi Borges. O pai dele só fazia merda e ele falou que o pai dele foi militar. Será que alguma coisa tem a ver? Não, o pai do Borges é Rui Muniz. Não, tem prefeito de Montes Claros lá. Tem um amigo meu que se chama Davi, e o pai dele, Davi Borges, e o pai dele também é Borges. Alguma coisa Borges. Sei lá, né? Cara, tem uma história desse moleque que o pai dele, ele subia no telhado dos bombeiros, pegava um pedaço de lama, assim, que tinha um buraco no telhado, pegava e tacava nos bombeiros. Caralho. Quem vai corrigir essa aí pra mim? Quem vai corrigir essa daí? Vai ser o Vieira, pessoal. Deve ter saído por um momento. Saiu. O Vieira tá aqui ainda. Ô, professor, eu tô aqui. A minha internet tinha dado uma caída aqui, mas consegui resolver. Então tá, professor. Já pode responder? Não, pode mandar brasa aí. Perfeito. Vamos lá, marca a alternativa correta. Did you know that various car makers were cheating the emissions test? Tanana. Volkswagen was caught adjusting its diesel engines to reduce fuel burn only during tests, né? Então tá, vamos analisar as opções primeiro. Nonetheless, eu imagino que não funcione nesse caso, também porque, se não me engano, de acordo com o que o senhor tinha falado, fica geralmente no começo ou final de frase, né? Mais ou menos, cara. Nonetheless pode vir no início. A questão, a ideia é que ele passa, né?
Talvez Sim, não seja mas eu correto. imagino que nesse caso não seja a ideia correta. Muito menos nevertheless, que é basicamente a mesma ideia do nonetheless. In the first place, eu também imagino que não funcione. Em primeiro lugar, a Volkswagen foi pega ajustando. Então, eu imagino que seja for instance, porque seria, por exemplo, a Volkswagen foi pega ajustando seus motores a diesel. Perfeito, molecada. Vejam que a primeira frase aqui traz um fato, né? Did you know that various car... Aqui é make. Ela dá uma ideia de dar um Make, exemplo. é Depois você fabricante, entende. car makes. Were cheating. O que é cheating, galera? Quem sabe? Cheat. Trapaceando ou falsificando. Ô, professor, Diga. se nesse texto tivesse uma sequência, o in the first place funcionaria, né? Cara, como eu falei, né? Se mudar aqui o contexto, poderia funcionar, mas tem que ver esse outro contexto, tá? Cara, nesse contexto. Não, mas enfim, Nesse os contexto, não. conectivos têm a ver com ideia. Se mudar um pouco a ideia, tu conseguiria encaixar. É nesse contexto não, cara, porque a pergunta que ele faz ao leitor é como se fosse que ele quisesse introduzir um exemplo, entendeu? Por exemplo, ele poderia botar in summary, por exemplo, outras coisas assim. Porque aqui ele trata no genérico, ó, vários fabricantes foram pegos o que trapaceando. Mas como assim? Ele é, por exemplo, Volkswagen was caught adjusting its diesel. Aqui, molecada, uma palavra difícil de pronunciar. Na verdade, é uma palavra fácil. A gente que burocratiza. Engine. Engine. Tá? Engine. Não, dá vontade de falar engine, mas não é engine. Eu falo Engines já, hein? to reduce fuel burn only during tests, tá? Simples assim. Que nada mais é do que uma exemplificação. E a molecada, papo reto mesmo. As questões ficam só nesse reme-remezinho aí. Não tem muito segredo, tá? Eu quero mostrar para vocês agora como que isso daqui cai na Epicar de fato. Como que vocês vão precisar se atentar para isso, beleza? Deixa eu ver se eu consigo ir direto para nossa questãozinha. Aí sim, galera, vamos lá para como cairá na sua prova. Façam essa... Ué, não tem nenhuma desse assunto? Estranho. De fato, não vai ter. Mas vamos lá. Para a gente não ficar a ver navios, façam, então, uma difícil. Essa aqui, ó. Santinhos, Diga. tenho duas coisas para te contar. Muito legal. Primeiramente, vou começar com outra história, que é uma que eu tava do lado. Esses dias eu te contei que eu fui não te contei que eu saí com os amigos. Mas enfim, fui sair com os amigos, aparentemente lá tava tendo movimento ali, e uma amiga minha tava ali de boa, sentada, ali, de boa. Tava com um cartãozinho ali, na amostra, cartãozinho de aproximação. E o que aconteceu? Ela caiu no golpe da maquininha. O cara chegava ali e aproximava uma maquininha ali no Nubank. Mas o que aconteceu? O cara ficava passando. Aí minha amiga percebeu, ela disse que percebeu. Eu nem tinha percebido que tinha um cara ali tentando fazer o golpe da maquininha. Passando ali, pá, não sei o quê. O cara passando ali, ela escutando, ela falou, vamos ver onde que isso vai dar. Porque não tava passando, tava dando não aprovado. Aí, depois de um tempo, acho que umas 3 passadas, assim, o cara tentou passar 3 vezes, a minha amiga, né, chegou e falou, moço, não tenho dinheiro não. Aí o cara, percebi. Que merda. Eu tava dando recado lá. Na minha situação, esse cara já tava na rua sendo atropelado por um carro que tava passando. Não, que isso, não era lá na faixa a gente tava sentado ali numa mesa. E ele tava sentado em outra, aparentemente. Estampava a cara dele na mesa, assim, eu ficava uma marca. Eu resolvi Aí assim. tem outra coisa. Ultimamente, o meu pai, a gente foi assistir Gran Turismo, o filme Gran Turismo, que é um filme, inclusive, muito bom, pra quem não assistiu aí, é um filme muito inspirador. E é o seguinte, meu pai, ele jogava Gran Turismo e fissurou, falou, pô, cara, que filme legal, mano. Pô, ótima ideia aí, um roteiro muito bom também, enfim. Curtiu bastante a ideia que o filme trazia. E é o seguinte, ele falou, assim, ficou fissurado. Aí ele até pediu que eu tenha um console aqui em casa, só que o problema é que é Xbox, e não tem o Gran Turismo. Então eu falei sobre o Forza. Aí olha só, expliquei o Forza, baixei a demo ali pra mostrar como é que funciona o Forza. Ele curtiu bastante. O que ele fez? Ele comprou um volante do Forza. O G927, que é do Logitech? Exatamente. Maneiro, cara. Cara, eu adoro caramba Gran Turismo. Eu zerei todos, desde o Play 1. Gran Turismo é muito bom.
Ô, Santos. Diga. Pô, Santos, tem mó causeira, hein? Eu? Por quê? Você falou que comprou o PS4 Slim, é o Fat que tu comprou. S5. Não, o meu é Slim, pô, é um novo. Não, o 5 é o Fatzão. Aquele lá que o senhor postou a foto, cinzão, é Fat, né? Slim não. Não, cara, o meu é de 1 tera. Não, o Fatzão também vem com 1 tera. Acho que não, hein? Tem certeza? Pela foto que o senhor postou no Ih, status, rapaz. eu vi é o Fatzão, não é o Slim, não. O Slim, ele é menorzinho, Eu aquele vi. lá, um trambolhão, filho. O meu é pequeno. Pode parecer grande assim no relativo, mas ele é pequeno, cara. Professor, e tem que ter a linhazinha, pô, Mostra ele a é foto retão. lá. Ele... Tem que ter uma linhazinha no meio, na Sério, meu? carcaça. Deixa eu ver aqui no link que eu comprei. Eu acho que o meu Slam é de 1 tera. Mas deixa eu ver. É porque eu nunca vi um Play 5 ao vivo. Juro pra você. É a primeira vez. Na verdade, os que eu vi eram gigantes. Eram gigantes. Ô, Santos, posso contar? Alguém aqui sabe o que é o NR? É o quê? OMR? NR. Alguém sabe o que é? Eu sei, E era Round? Sim. Não. É um acampamento que normalmente as escolas levam os alunos. Vocês sabem que tem aquela regra que de noite você tem que colocar o seu tênis para dentro para não poder perder, né? Foi por causa do meu pai que essa regra foi imposta. Que um dia ele estava com 2 professores e um bando de amigo deles foi no negócio das meninas, amarrou todos os tênis em pares diferentes. Ah, se for esse aí, é o Slimzão mesmo, que na foto do Instagram dava pra ver que era retão, não tinha nenhuma linha. Se fosse retão, era o Fatzão. Merda. Você analisou, era bem retão, né, Mota? Não foi Verdade. Vai. E como você postou a foto da televisão, né, de cima pra baixo, não deu pra ver essa linha, só dava pra ver a carcaça cinza toda. Mas é bonitão, Santos. Deixa eu mostrar a carcaça grande. Mas vamos lá. Termina. Quem tava contando uma história aí? Fui eu. Meu pai tava com os 2 professores lá, que eram muito gente boa, que era zoeiro também. Eles foram lá, é sério, eles foram lá no dormitório das meninas, pegaram todos os tênis e amarraram em pares diferentes. E um nó cego. As meninas ficaram mais de meia hora tentando achar qual é o tênis dela e desamarrando. Arrego, hein? Brincadeirinha. Vamos lá, voluntário para corrigir isso daí pra gente dar um break. Professor, posso tentar fazer essa daí? Eu sei a resposta. Tu já foi, Amorim, né? Santos, rapidão aqui. Ele tá fazendo um pouco mais difícil. Diga. Mas se outra pessoa for fazer. Fala aí, Corso. Você que pediu a palavra. Será que não tem uma opção aí para você para habilitar a enquete para mim? Cara, tá faltando opção até pra mim aqui. Eu não tô conseguindo bloquear nada dessa merda. Deixa eu tentar fazer isso aí. Eu explicar. Voluntário, olha só, quero um voluntário diferente, tá? Pode ser você, Corso, tá falando besteira aí. O que você marcou? Por favor. Eu marquei nevertheless. Por quê? Porque traduzindo fica no entanto. Aí Gomes estava perdendo o round, no entanto ele continuou pressionando até o final, conseguindo vencer a luta. Não, essa explicação foi uma merda, tá? Por quê? Tem que presumir que não vai ter aquela parte em português ali para você traduzir, então... Eu traduzo. Todas as questões eu traduzo de mente e faço traduzido. Traduziu do inglês, né? Você falou. Então, quer dizer, no contexto ali, o nevertheless, né, que dá a ideia de contrariedade, é o que melhor se aplica. É isso. Então, beleza. Então... Eu já sou quase fluente em inglês, professor. 6 anos fazendo curso. Então tá ligado. Nevertheless. Veja, né? Gomes was losing the round. Ele estava perdendo o round, Gomes. Nevertheless, ainda assim, né, de qualquer maneira, he kept pushing until the end and managed to win the fight. Ele continuou pressionando até o final e conseguiu vencer. Molecada, a apostila dessa aula já está na plataforma. Vocês têm acesso lá ao conteúdo, as teorias, todas as questões. Não tem muito o que explicar. Isso aqui é um tipo de assunto que vocês precisam ficar treinando e batendo, né? Dando de cara com os conectivos. Vai chegar uma hora que vai começar a repetir, porque o conectivo ele só pode ser utilizado na função original dele. O furthermore é adição. In addition é adição. O nevertheless é contrariedade.
O likewise é, né, da mesma forma também a adição. Então, não tem como vocês errarem depois de conhecerem os aditivos, ou os conectivos. Beleza? Então, criançada, eu vou parar por aqui. Agradeço a todos aí, né? Fechamos mais uma aulinha de inglês. Nosso programa está terminando. Acho que tem mais uma aula só de gramática e depois acaba. Depois a gente vai estudar só interpretação de texto, fazer diversas matérias de interpretação. E o curso acabou, tá? Vamos ficar por conta de revisão, exercícios, né? Enfim, tudo que vocês precisam para ficar repetindo as mesmas coisas aqui até enjoar. Na prova, eu tenho certeza que vocês vão gabaritar a prova de inglês. Tem toda a condição disso. Beleza? Vou parar a gravação aqui. Agora são 19h29. A gente volta 40 num exercício, num treino de português maneiraço. Vamos lá, vamos fazer xixi, cocô e volta daqui a pouquinho.